Deus. Para você ter uma ideia, eu escrevi até nas minhas paredes os textos sobre divórcio Sim. e fiquei com esses textos aqui, ó, até tempo. Eu deito, durmo, acordo, levanto e olho para esses textos, para Deus me revelar esses textos, Ah, porque sim. é complexo, o assunto é bastante complexo. Aí Tô entendendo. eu quero entender o assunto para eu poder ensinar. Sim. Então veja, a questão do jovem, esquece essa questão de jovem, Tá. esquece, mano. Dentro do casamento, e a lei é essa, e não Aham. vale essa questão não vale a questão do aborto, como o senhor falou, Deus vai considerar, não. Porque quando a Bíblia diz assim, dai a César o que é de César, que é o Estado, né? César representa o Estado, né? Sim. Dai a César o que é de César, eu disse em uma live, mas o que é de César? É de César aquilo que Deus diz que é. Então tem coisas em César que o Senhor não vai endossar, Deus não vai endossar, entende? Entendo. Que é o fato de autorizar a morte ou, por exemplo, o aborto. Tem coisas em César que Deus não vai endossar. Mas tem coisas em César que Deus vai endossar. Por exemplo, Sim. no casamento. Por Aham. exemplo, no casamento. Não é todas as leis que a Bíblia chega a dizer que a gente tem que estar debaixo dessas autoridades, né? É. Mas tem exceção, desde que essa autoridade não infrinja a lei de Deus. Entende? Então Entendo. vamos lá. Entendida essa primeira parte dessa questão, vamos passar para o casamento. Sim. Quando você casa, César, você assistiu a live de ontem? Não, ainda não tive tempo de assistir a de ontem. Se você assistir, vai acabar todas as suas dúvidas. Ah, sim. Ontem eu falei especificamente sobre isso e dei uma aula sem interrupção, sem ninguém, porque aquela live que eu fiz com o pastor Júlio, aquela live eu excluí, meia hora depois eu excluí ela. Quando terminou, eu Foi. excluí. Eu tirei ela do ar porque eu achei que aquilo ali não iria ajudar ninguém. Aham. Não iria ajudar ninguém. O meu canal não é para isso. O meu canal não é para isso. E o pastor Júlio tem um entendimento totalmente equivocado. E aí, eu agora vou te explicar, e depois você assiste a live, que você vai Sim. ter uma aula mais aprofundada. O homem chega e casa com a mulher. Os dois são solteiros. Sim. Vamos partir da premissa de 1 Coríntios 7. Coríntios 7 diz, quem é que pode casar? Quem pode casar? É aquele que o estado civil dele é solteiro ou viúvo. Sim. Quem é que diz que você é solteiro ou viúvo? Quem é? Não é o É o Estado? Estado. É César que diz. Então, César te dá um documento. Você tem um documento Ah, em sim. mãos. Entendi. Qual documento você tem em mãos? De solteiro, que é o certidão de nascimento, e o de viúvo, que é a certidão de óbito do teu cônjuge. Sim. Não é isso? Você Só. está com documentos, você tem documentos em mãos que César te deu. Sim. Um documento é o de solteiro e o outro é de viúvo. Sim. Ok? Entendido até aí, né? Tô entendido. Só tem uma Então, dúvida. Nesse fala. caso, o Estado também daria um papel de divórcio para uma pessoa divorciada. Não, calma, eu Ah, vou tá. chegar É lá. que nem Ah, tá. O Júlio fez isso aquele dia. Sim. Ah, Calma. tá. Você tem que entender. A gente nunca fala de uma coisa lá no topo da árvore sem Tem entender que a ter. raiz. Ah, sim, sim. Se Pode você não continuar. entender a Tô raiz, falando. você não vai entender aquela fruta lá em cima. É. Estou te ensinando passo a passo para você poder entender. Se você não entende, não vai lá para cima, não. Tá, Calma. tá bom, desculpa. Então, você é um solteiro e você é um viúvo. 1 Coríntios 7 diz. Eu queria estar gravando isso aqui, não tem como eu gravar, sabe? O que eu falo eu tenho que gravar porque são coisas maravilhosas. Eu tô gravando aqui, pastor. Tá Nos áudios. gravando? É. Que bom. É, Depois você me manda. tá. É, vamos lá. O documento que você tem de solteiro e de viúvo, quem foi que disse isso? Foi César? Foi. Então, você tem um documento.
Por que o Senhor disse em 1 Coríntios 7 que só o solteiro e o viúvo é que pode casar? Porque César disse que você é solteiro e você é viúvo. Então Deus está endossando o que César disse. Eu disse para você no princípio que não é tudo que César diz que Deus endossa, mas tem coisas que César diz e que Deus afirma, confirma. Está entendendo até aqui? Estou entendendo. Tá, então não esqueça esses pontos. Bem, César disse que você é solteiro. César disse que você é viúvo. E Deus diz que só pode. E quem disse que você é solteiro e viúvo foi César. E César disse que você é solteiro porque você nunca casou. César disse que você é viúvo porque você perdeu um cônjuge e te deu, então, certidão de óbito na tua mão. Até aqui tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Aí você agora escolhe uma mulher para casar. Você tem uma certidão de solteiro. Você escolhe a mulher para casar. Você casou. Mas Deus, para você, na verdade, Deus não escolheu. Ok? Tá, mas você casou. Agora, qual é o documento que você tem em mão? Que César te dá? Certidão de casamento. Ah, tá. E aí Deus lá em cima não considera esse documento? Considera. Considera, porque ele considerou o de solteiro. É. Então ele considera o de casamento. Aí ele vem na sua lei e diz que aquele que casar não se aparte. Observou agora isso? Aí ele Sim. vem e diz, bem, ao casado que não se aparte da sua mulher. Se apartar, que fique sem casar. É. Aí é Deus endossando juntamente com César. César te deu uma certidão de casamento, aí Deus disse assim, bem, você era solteiro, agora você casou. Então, uma vez casado, não se aparte. Se apartar, que fique sem casar. Então, perceba que Deus está trabalhando junto com César, ok? Tá. Deus está trabalhando junto com César. Deus agora considera você casado, como César também te considera casado. É. César te considera casado e Deus também te considera casado. A partir daí, tudo que você fizer, Deus pode até te condenar ao inferno, porque você recebeu um documento de César dizendo que você é casado. Aí Deus diz, você agora não pode separar. Não importa, você casou, você tem um documento de César que diz que você casou, você não pode separar. Ok, mas aí ocorrem problemas e você separa. Você entra com um pedido de divórcio, que a gente chama averbação. Aí você entra com um pedido de divórcio, e aí César te dá o divórcio. É. Você recebe um novo documento. Qual o documento agora? Certidão de quê? De divórcio. De divórcio. Bem, você divorciou. Você divorciou. Foi. E Deus lá em cima está olhando. Bem, ele divorciou. César te deu um divórcio, até aí Deus também endossa. Porque Deus aborrece o divórcio. Mas tem exceções para o divórcio. Tem exceções e Deus dá o divórcio. Até aí César e Deus estão alinhados. Te deu o divórcio. É. Deus está olhando. Agora Deus diz o seguinte, bem, você se apartou. Então fique sem casar. 1 Coríntios 7. Fique sem casar, ou então você reconcilia com seu marido. É. Ok. Só que você, com certidão de divórcio, resolve casar novamente. Você resolve casar. A Bíblia fala em 4 textos, eu mostrei ontem, que é casamento. O pastor Júlio disse que não. A Bíblia diz que sim. E quem disse foi Jesus, não é pastor Júlio. Uhum. Jesus foi quem disse. Aquele que deixar sua mulher e casar com outra.
Quem disse foi Jesus, não foi o anjo Gabriel, Miguel, e nem Júlio, nem Papa, nem ninguém. Quem disse foi Jesus. Foi. Qualquer que deixar sua mulher, Marcos 10, Lucas 16, Romanos, que é Paulo também falando, né? Coríntios 7. Se você deixar sua mulher e casar, você está falando de um segundo casamento. O Senhor Jesus está falando de segundo casamento. Se você deixar sua mulher e casar com outra, você estará em adultério. Mas ele casou primeiro. Foi. Ele casou, então ele depois estará em adultério. Ok. Aí você... É o caso agora que entra uma pessoa que tinha uma certidão de solteiro. Então lá vem o irmão Paulo, que tem a certidão que César deu para ele é solteiro. Mas ele, idiota, casa com uma mulher que tem uma certidão De divórcio. de divórcio. Bem, a partir do momento que eles dois recebem um novo documento de César, qual é o novo documento que os dois recebem? De casamento. Ah, tá. E Deus não vai considerar esse casamento? Vai. Por quê? Porque ela casou. Mas o Senhor disse que não era para casar. A ordem de Deus não é essa? Foi. Deus disse, ó, se você separar, fique sem casar. A mulher divorciada que casa, ela está em Adultério. adultério. Mas o fato dela estar em adultério não anula o casamento, não. Deus considera que ela está no segundo casamento. E por isso é que o Senhor disse que ela está em adultério. Por que ela está em adultério? Porque ela constituiu diante de César um novo casamento. Então, embora Deus tenha avisado a ela que ela não devia casar, mas ela casou. Foi. E porque ela casou, é que ela está em adultério. E por que ela está em adultério? Porque Deus considera o segundo casamento dela. Por isso Deus diz, opa, você não podia casar, mas você casou e eu considero isso aí, esse casamento, como considerei o primeiro casamento que César te deu. Porque eu considerei o primeiro e considero o segundo, é por isso que você está em adultério. Porque se eu considerasse só o primeiro e não considerasse o segundo, como é que eu iria dizer que você está em adultério? Está entendendo isso aqui ou não? Tô entendendo. Então, muito bem. Então, Deus considerou o novo documento que ela tem, que é de casamento, de segundo casamento, que o próprio Cristo falou do segundo casamento, que o pastor lá diz que não. Mas a Bíblia diz que sim. Agora, pode ser ilegal para Deus. Para Deus é ilegal. Por quê? Porque ele já havia avisado que ela não podia, ok? É ilegal para Deus, mas para César não é. Para César, ele vai lá e constitui o novo casamento dela. Mas para Deus, ela está em adultério. Mas César não serve a Deus. César tem ele tem as suas leis para resolver situações das pessoas. E a Deus é que deve ter cuidado para não descumprir as leis de Deus, não é César. César quer resolver as situações das pessoas, os conflitos das pessoas. Isso é coisa do Estado. Agora, as pessoas que servem a Deus, ou que não, que conhecem, devem observar as leis de Deus para ver se César está infringindo ou não, e se a pessoa também está infringindo ou não. Deus apenas tem as suas leis e avisa e diz, as minhas são essas aqui. Tem coisas que ele vai endossar com César e tem coisas que não. Mas ele considerou o primeiro casamento dela, por isso que ele disse, então não separe. Por quê? Porque ele considerou o primeiro que César deu. Foi.
Senão Deus iria olhar para ela e dizer, não, ela continua solteira. Foi César que casou ela, mas continua solteira. Não, não continua solteira, não. Ela está casada porque César deu. Aí ela vai e se divorcia porque César deu. Aí Deus diz, não case-se. Está divorciada, até aí tudo bem. Uhum. Um novo documento para ela de casada. É um segundo casamento que ela constituiu diante de César. Mas ela infringiu a lei de Deus. Mas para Deus ela está casada pela segunda vez. Embora ela esteja infringindo a lei de Deus, mas ela está casada. É igual os pecados que a gente comete. Deus diz, você cometeu um pecado. Você está em pecado. É a mesma coisa. Ela está no segundo casamento e Deus considera o segundo casamento e, por isso, é que ela está em pecado, porque ela infringiu a lei de Deus. César fez o segundo casamento dela, mas ela está contra o que Deus disse para ela, que Deus disse, se você se apartar, não case. Mas ela casou e Deus considerou o novo documento dela. E esse rapaz que entrou para casar com ela, que tinha a certidão que César deu para ele, era a certidão de solteiro. Ele agora casou com uma divorciada. Ele agora tem uma certidão de casamento. Esquece o solteiro. Acabou. O solteiro morreu. Morreu. Então, mas o que, que a Bíblia diz? Qualquer que casar com a divorciada, não está escrito isso? Aquele que casar com a mulher repudiada comete o quê? Adultério. Adultério, está lá, Marcos 10, Mateus 5, Mateus 19 também. Aquele que casar com uma mulher divorciada cometerá adultério. Mas veja que ele falou primeiro em quê? Casamento, não foi? Foi. Aquele que casar, então ele casa, com a mulher divorciada. E quem é que disse que ele casou? Quem foi que disse que ele casou? Foi a certidão de casamento. Isso, é César, não é César? César. Então foi César que disse o direito dele, ele casou. E Deus lá em cima disse, ó, você casou. Porque César aqui embaixo disse que ele casou pela segunda vez e Deus lá em cima disse também, você casou. Entende que tem um entendimento entre Deus e César? Embora não fosse a minha vontade, mas você casou. Foi. Não era a minha vontade, mas você casou. Por isso que a Bíblia diz, aquele que casar com a repudiada. Ó, a repudiada, por que ela é repudiada? Porque ela vem de um primeiro casamento, não é isso? Isso. Ela é repudiada porque veio de um casamento. Aí o Senhor disse, e aquele que casar com ela, isso, para a repudiada, é o primeiro ou é o segundo casamento agora? É o segundo dela. É o segundo dela. Agora, o rapaz que entrou é o primeiro dele. É. É o primeiro dele. Mas ela é o segundo. Bem, o que, que a Bíblia diz agora nesse momento? A Bíblia diz que a mulher, quando se separa do marido, fique sem casar ou então reconcilie. Ela só podia reconciliar com o marido dela se ela continuasse sem casar. Por isso que a Bíblia diz isso, 1 Coríntios 7. É. Fique sem casar. Fique sem casar ou reconcilie. Uma vez que ela agora casou, depois vou falar do jovem, vou falar aqui dela primeiro. Uma vez que ela casou de novo, ela criou um novo embrólio para a vida dela. O pastor lá disse que não. Não, ela está ligada no primeiro. Não, ela estaria ligada no primeiro quando ela tivesse divorciada sem casar. É. Ela agora criou um novo elo, porque toda vez que a mulher casa, o pai diz que ela agora não pode separar. Se separar, tem que ficar sem casar, ou então ela tem que reconciliar com aquele marido. Só que ela não fez isso, ela casou. Essa mulher casou, ela construiu um novo casamento. Um novo casamento. Ela será chamada adúltera, Romanos 7.
será chamada adúltera se for de outro marido. Romanos 7. Então, ainda que ela separe desse outro marido, divorcie desse segundo, e ela quiser voltar para o primeiro, ela ainda será chamada adúltera. Por quê, pastor? Porque ela tem um casamento e um divórcio pela segunda vez. Ela tem um casamento pela segunda vez e um divórcio pela segunda vez para voltar para o primeiro. Esse primeiro não poderá recebê-la. Por quê? Porque ela é adúltera enquanto for vivo seu marido, a Bíblia diz. Mas o marido dela não é o primeiro, pastor. Não, o marido dela são dois, porque César constituiu dois. Mas Deus se agrada disso? Não. Não se agrada, mas ela perguntou a Deus se Deus se agradava? Não. Então, ela não quis saber. Ela constituiu dois casamentos. Então, ela tem que responder por esses casamentos. De forma, agora, que ela não pode voltar nem para o primeiro. E você sabia que lá na lei de Israel, Deuteronômio 24, fala isso? Quando a mulher divorciava do marido, se ela casasse com outro, na lei era pior. Se ela casasse com outro, ainda que esse outro morresse, primeiro não podia receber ela. Só porque ela já vinha com o nome de viúva de outro homem e não dele. Entendeu? Entendi. Inclusive, eu conheço essa passagem de Deuteronômio. Eu falei para minha esposa hoje sobre isso. Então, presta atenção. Na lei, ela não podia nem voltar para o primeiro, mesmo que o segundo morresse. Só porque ela vinha com o título de viúva do segundo e não viúva do primeiro. Aí a lei não aceitava. No Novo Testamento, aceita. O que tem que acontecer? Ela casou segunda vez e quer voltar para o marido, ela vai divorciar para voltar para o marido. Ela não pode. Por quê? Porque ela é divorciada. Está entendendo a coisa? Ela vai voltar para o marido. Para voltar para o marido, ela tem que casar. E para casar com o marido primeiro dela, ela tem um documento em mãos de quê? De divórcio. E não é dele. Entendeu? Entendi. É um divórcio de um João. Então, o que a Bíblia diz nesse caso? Qualquer um que casar com divorciada comete o quê? Adultério. Veja a condição desse primeiro marido. Eu não posso casar com a minha mulher de novo. Por quê? Porque ela se casou e ela agora tem um documento de divorciada e não é meu, é do outro. Se fosse o meu, ainda assim Deus poderia tolerar. Mas o divórcio que ela tem é de outro. A Bíblia diz que aquele que casar com divorciada, não interessa, casar com divorciada, comete adultério. Comete adultério e ela é divorciada de outro. Se fosse até dele, ainda poderia tolerar. Porque uma vez que divorciou, ela deve ficar sem casar. Se ela ficou sem casar e quer voltar para o marido, vamos lá. Deus vai abrir uma exceção e vai aceitar essa mulher. Agora, o divórcio que ela está na mão é de outro. E a Bíblia é muito clara. Qualquer que casar com divorciada, pode ser a ex dele, mas ela está vindo divorciada de outro homem. Então a Bíblia diz que ele cometerá adultério. Ele só poderá receber essa mulher de volta se esse segundo morrer. Não tem conversa, porque a Bíblia diz que ela será chamada adúltera se for de outro homem. Ela está entre dois homens, ela constituiu dois casamentos. Ela constituiu dois casamentos e a Bíblia fala sobre o segundo casamento. Tanto fala nesse ponto, como fala do segundo casamento quando o marido morre. Aí ela pode casar novamente, é segundo casamento. O pastor disse lá que não existe segundo casamento. Existe. Existe segundo casamento para divorciada e existe segundo casamento para a que tem certidão de óbito. Entendido até aqui? Entendido. A divorciada casa legalmente em César, mas para Deus ela cometeu um pecado de casar de novo. Mas Deus vai considerar o casamento dela e é a partir daí que Deus vai condená-la. Porque ele considera o seu casamento dela. Para César está legal, porque César quer resolver o conflito dela. Para Deus, ela está em pecado. E poderá ser lançada no inferno por causa do documento que César deu. Ou não?
Entendeu? Entendi. Claro. Deus vai dizer, você tem um segundo casamento e você vai para o inferno. Por quê? Porque César te deu, você tem um documento de César. César te deu o segundo casamento. Ponto. Então, Deus considera esse casamento. Se ele não considerasse, ele não iria julgá-la. Entendido aí, Varão? Entendido. Muito bem. Então, essa mulher agora não pode voltar para o marido porque ela também casou. E a Bíblia diz o seguinte: a mulher, se apartar, fique sem casar. Ou então ela se reconcilia. Mas ela casou, pronto, aí deu um embrólio aí agora. E até isso aí eu ainda não entendia, não, Varão. É muita coisa que eu não entendia ainda na Bíblia. Aí tá. Agora eu vou falar do homem que um dia foi solteiro. Uhum. Um dia ele foi solteiro. E aí ele vem e casou com essa mulher. E agora ele vai ter que divorciar dela. Como é que os dois têm que fazer? Ela tem que divorciar desse rapaz, ela tem que ficar sem casar, para ela escapar para ser salva. Ela tem que sair desse casamento, ela não pode voltar para o primeiro, eu ainda estou falando dela. Faz a hora que eu quero falar do varão lá, mas eu ainda estou falando dela. Ela saiu, para ela escapar, o que ela tem que fazer? Ela tem que sair desse segundo casamento e ficar quieta. Ela não poderá voltar para o marido, nem poderá ficar com o atual. Entendido isso? Entendi. Ela não pode voltar e nem pode ficar com o atual. Ela tem que ficar quieta. Alguém tem que morrer para ela ficar livre, para ela poder. Vamos supor, se esse segundo morre, aí o primeiro pode recebê-la de volta. Ela estará livre, porque a Bíblia diz que ela só está livre quando o marido morre. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia só diz. estará livre quando morre. Se uma... Eu não posso dizer que ela não. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso dizer isso? Porque César deu a ela dois casamentos. Ela tem 2 maridos, sim. E a Bíblia diz que a mulher, enquanto ela tiver vivo o seu marido, se ela for de outro, será chamada adulta. Ora, se ela volta para o primeiro, o outro marido está vivo. Então ela é chamada de adúltera. Não é porque ela casou primeiro com o primeiro que é só ele. Não, não é só ele não. Ela casou com o primeiro, mas ela casou com o segundo. Então não é só ele. Se ela casar com o terceiro, é 3. É casamento. É documento. Aí, ela não pode voltar. Ela tem que ficar quieta e esperar alguém morrer. Para ela ficar livre de alguma coisa. Se ela quiser ter um relacionamento, ela tem que esperar alguém morrer. Senão, ela não pode ter relacionamento com ninguém. Esse varão que casou com ela, vou voltar agora para o que um dia foi solteiro. Ele agora tem certidão de quê? Tem de casamento. Muito bem. Aí ele divorcia dela, porque ele entende que está errado diante de Deus, porque Deus diz que qualquer que casa com repudiada, ele comete adultério. Então ele reconhece que errou, casou com repudiada, então ele agora vai fazer o quê? Ele tem que se separar dela, não é isso? Aí ele vai, pede o divórcio. Qual o documento que vem para a mão dele agora? Qual é a certidão? De divórcio. De divórcio. Muito bem. Deus, porque ele fez isso para poder se livrar. Ele vai para o inferno, porque César deu para ele um documento de casado. Ele é politicamente, civilmente, como casado. E se ele morrer nessa condição, ele vai para o inferno, porque Deus disse que aquele que casar com alguém que o Estado já deu o divórcio para essa pessoa, ele estará em adultério. Não tem Deus e César aí trabalhando junto? Tem. Muito bem. Então, ele agora, varão, tem um documento de César que diz que ele é o quê? Divorciado. Divorciado. Muito bem. O divorciado é divorciado porque casou. O que a Bíblia diz sobre o divorciado? A Bíblia diz que fique. Se casar, não se aparte. Se casar, não se aparte. Se apartar, que fique sem casar. Sem casar, pronto. É a lei que vai para ele agora. É a lei que vai para ele agora. Você
casou, filho? Mas eu errei. Tudo bem, então conserte o erro. Como que é consertar o erro? Separar. E para continuar sem errar, ficar sem casar. Porque a Bíblia diz, você casou, esquece a mulher lá agora eu estou falando dele. Você casou, meu filho? Casei. Mas eu casei com a mulher repudiada. Pois é, mas eu disse que não era para casar com mulher repudiada. Eu disse, aquele que casa com repudiada está em adultério. Tá, foi mesmo. Agora eu tenho que deixá-la. Então deixa para você ser salvo. E agora, se eu deixei, o que é que eu faço? Fica sem casar. Mas como assim? Minha palavra diz que aquele que se casou e que se apartar, fique sem casar. Ou reconcilie. Mas você não pode reconciliar com ela, a não ser que o primeiro dela morra. A condição dele fica mais difícil. Você não pode reconciliar com ela porque ela tem um outro. Ele tem que morrer para você reconciliar com ela. Então fique quieto. Você não pode casar com ninguém. Tanto ela que deixou ele tem que ficar quieto, quanto ele que deixou ela tem que ficar quieto. Porque ele está na condição agora de divórcio. Ele é um divorciado. Esquece. Ele é um divorciado. Ele não podia ter casado com ela. Você falou assim, ele não podia ter casado com ela, mas o Estado deu. Pois é, mas o Senhor disse. O Senhor não disse que ele nunca iriam casar. O Senhor alertou. Aquele que casar com repudiada comete adultério. O Senhor não disse que ia impedir dele casar. Não, o Senhor não disse isso. Eu vou impedir de você casar. Não. Ele apenas alertou. Se casar com divorciada, estará em adultério. Então, casou com a divorciada. E por que casou? Por que não foi perguntar antes? Por que não foi conhecer Deus antes? Não, eu não sabia, eu não sei o quê. Não, casou. Você casou. Culpa é sua. Você casou. E agora, Senhor, o que é que eu faço? Tem que separar dela. Separei, Senhor, o que é que eu faço agora? Caso com outra? Não, você está divorciado. E qual é a minha lei para o divorciado? A minha, e não a de César. A minha lei para o divorciado é que ele fique sem casar ou reconcilie com o marido. Mas a tua esposa era a tua primeira e única ou ela tinha outro? Não, ela tinha outro, então você nem pode reconciliar com ela. Fique sem casar. Separe-se e fique sem casar até que ela morra para você ficar livre. Por quê, Senhor? Porque a minha palavra diz que qualquer um que casar com outra, tendo seu marido vivo, será chamado de adulto. Se você casa com outra pessoa, tendo ela viva, você será adúltero. Essa é a minha lei. Tá entendendo isso, varão? Tô entendendo. Essa é a minha lei, não é a lei de César. César, você divorcia e você casa de novo. César dá o segundo casamento e eu considero o segundo casamento que César te deu e a partir daí eu te julgo dentro da minha lei. Eu trabalho junto com César. César te deu o casamento. Você recebeu, eu considero o casamento que ele te deu e é a partir daí que eu vou te julgar. Se você ficar separado, ok, você entra no meu reino. Se você casar de novo, não pense que eu vou desconsiderar ou ignorar o casamento que César te deu, não. Eu vou considerar o seu casamento e vou te punir. Você casou. César te deu o casamento. Para você foi o primeiro casamento. Bem, é o primeiro para você? Pois é. Pois a minha palavra diz que aquele que casou não pode separar. Se separar, fique sem casar. Então, é seu primeiro casamento? É meu primeiro casamento. Então tá, fique sem casar agora. Agora, ela era o segundo. Que também é responsável. Ela era o segundo casamento. E eu estou observando tudo. Então, querem ficar livres do inferno? Então, se eu separa dela, fica sem casar, ela também separa, fica sem casar e aguarda. Isso não se discute. Acabou. Você entendeu isso aí, Varão? Entendi, mas sabe o problema, pastor Francisco? É que as pessoas que pensavam como eu, pensam que a mulher, ela fica sem culpa quando ela deixa o segundo casamento, mas ela também fica com culpa. E o jovem,
E o problema também é que eu, pelo menos, pensava é que o casamento era invalidado diante de Deus, o segundo. Mas não é o problema. Não invalida, não. É por isso que ele julga você como adúltero, porque ele considera, não invalida, não. Deus apenas não aprova. É, Não aprovar não significa invalidar. exato. Não. Deus apenas não aprova. Ele fala assim, mas por que você fez isso? Eu não falei para você que se separar tem que ficar sem casar? Para que você foi casar? É a Bíblia, eu estou falando Bíblia. Bíblia que diz isso. Para Realmente. que você foi casar? Senhor, eu casei. Pois é, então. Eu considero esse casamento, embora eu não aprove. Mas eu considero. E a partir daí, se você morrer nessa condição com o segundo casamento de César, você vai para o inferno. Porque, embora eu não aprove, mas eu considero o casamento de César que você constituiu. Tá entendendo isso, Tô mano? entendendo. Então, na verdade, quando eu assisti a primeira live que o pastor fez a respeito disso, eu queria acreditar, mas lá no fundo depois eu ficava procurando uma forma, porque se a gente não procurar do jeito que o pastor Francisco procurou entender, a gente não vai conseguir entender. Porque realmente é validado o Isso não é casamento. fácil de entender, não, Barão. É não. Isso não é fácil de entender, não. Isso é difícil. Eu lhe digo uma coisa, Barão. Pode sentar aqui 1 milhão de pastores para eu falar sobre esse assunto, que talvez 10 tenha esse entendimento que eu estou falando. Inclusive, eu dirigi aqui a igreja e eu ensinei uma vez que poderia ter esse segundo casamento, igual o pastor Júlio fez. E depois agora, realmente, eu fiquei convencido, realmente, que não pode casar, mesmo que seja o seu primeiro casamento, mas casou. Era solteiro, mas Casou, ele agora tem um documento de divórcio na mão. Exato. Então, não adianta ele ficar olhando e querer, coitadinho. Ele era um moço solteiro, era um homem que entrou a primeira vez. Pois é, ele entrou, é o primeiro casamento dele, pronto, ele tem que cumprir a lei de Deus agora. Qual é a lei de Deus? Vai ficar sem Teve que casa. separar, não foi? Teve que separar por quê? Porque ele casou com a adúltera. Por isso que ele teve que separar. Não é que ele casou com a adúltera. Ele casou com a mulher que já foi casada. Ela nem adulterou. Às vezes separou lá do cara por uma briga. Foi. Né? Então ela não era adúltera. Mas porque casou, aí se tornou adulta. Tanto Foi. ela Quanto ele. Porque a Bíblia não diz se tu te deitares com uma prostituta, tu passa a ser prostituto com ela. Pois é. Se tu te deita com uma mulher que ela era casada e você agora passou, ela se tornou adúltera porque casou, você se torna adúltero com ela. Então, o que eu tenho que fazer para deixar o adultério? Abandonar essa mulher. Só que a minha situação, eu não fico livre. Eu abandono ela, mas dentro da lei de Deus, eu não posso casar, porque a Bíblia diz que aquele que foi casado, se apartar, fique sem casar ou que reconcilie. Só que nessa condição não reconcilio com ela, a não ser que o primeiro dela morra e ela fique livre. Pois não. Realmente. Pastor Francisco, eu agradeço, senhor. Não, mas ainda não terminou, não. Sim, por tirar o seu Agora, tempo. Vamos falar agora do homossexual que casa. Sim. O homossexual, no Brasil, não tem casamento, tem união estável. Já mudou essa lei. O homossexual, ele tem união estável, o que não é certidão de casamento. Não é. E se chegar a ter certidão de casamento, varão, se chegar a ter certidão de casamento, e esse homem aceita Jesus, ele tem que se divorciar. E César vai dar para ele um papel de quê? De divórcio. Esse homem pode casar com uma mulher? Não. Mas, meu Deus, o que é isso, meu pai? Não pode. Não interessa com quem ele casou. Se ele casou com um bode, ele tem um documento de divórcio. Espera o bode morrer. Até isso. Essa eu fiquei pensando, realmente, mas é assim mesmo, então. De fato, é. Ora, ele está com o documento. César diz que ele é divorciado.
E a Bíblia diz que aquele que se apartou do seu cônjuge não pode casar. Ponto. Não se discute. Irmão, eu sou radical nisso aí. É melhor a pessoa esperar do que se meter a besta sem embasamento bíblico. É. Não é dizer, mas Deus não vai fazer isso. Mas não, Deus já está dizendo aqui, ó. Qualquer divorciado comete adultério. Não quero saber se você casou com o homem. Quero saber o papel que você tem em mão. Que o pastor disse que o papel não vale. Vale? Deus vai me julgar conforme o papel. É conforme o papel que ele vai me julgar. Você casou uma vez, separou, você tinha documento de solteiro, que César deu, você tinha documento de casado, que César deu, você tinha documento de divórcio, que César deu, ou você tinha documento de óbito. É. Quem dá todos esses documentos é quem? É César. É César. Então o Senhor só vai considerar o seu casamento legal se César te der uma certidão de óbito do teu marido. Ainda que César mate o teu marido, mas ele tem que te dar uma certidão de óbito para você poder casar, porque Deus quer assim. Não quero saber. Aí o cara casou com outro homem. Casou. Não estou falando de união estável, porque união estável é a mesma coisa de estar amaziado. Amaziado. É igual a coisa. Duas pessoas que vivem juntas, nunca casaram, são dois solteiros, né? Mas vivem juntas. Ou ainda que ele viva com uma que foi casar, mas vive apenas juntos. Uhum. Eles estão em adultério. Ou estão em fornicação. Se são dois solteiros, estão em fornicação. Se é um solteiro com um ex-casado, está em adultério. Mas ele não casou. É. Pastor, e se esse jovem que está vivendo com essa mulher, só vivendo com essa mulher que foi casada, eles estão em adultério? Tá. Mas ele não casou. Essa é a observação. Não casou. Se ele separar dela, ele abandona o adultério? Abandona. E ele pode casar? Pode. Por quê? Porque ele tem um certidão de quê? Qual a certidão dele? Qual a certidão dele? O que? Nenhuma, não tem. É. Não, tem sim. De solteiro? Tem certidão de nascimento. É, de nascimento. Entendeu isso? Vamos supor, eu apenas me juntei com a mulher casada. Eu não casei com ela. Eu tenho meu certidão de quê, irmãos? De nascimento. Bom, você está demorando. Tem que ser rápido. Ela tem certidão de quê? Ela tem de casamento. Não. Bora. Não, Errou. pode fazer a pergunta novamente que cortou. Cortou. Foi. Vamos lá, eu sou solteiro e eu acho uma mulher que já foi casada e eu me junto com ela, me juntei com ela. Sim. O do senhor é certidão de nascimento. Dela é certidão de divórcio. Ok. Eu estou vivendo com ela. E até que chega o conhecimento de Deus, eu digo, rapaz, eu estou em adultério. Por que eu estou em adultério? Porque eu estou junto com a mulher que foi casada. Então, eu estou em adultério. Aí, o que eu tenho que fazer para me livrar desse ato de adultério? Separar dela, não é isso? Tá, muito bem. Ela pode casar diante de Deus, diante de César ela casa. Ela que está divorciada, ela poderia casar com alguém diante de Deus? Não. Mas diante de César ela casa. Deus disse para ela não casar, mas Deus disse que ela pode até casar. Deus disse que não case, mas você pode até casar, mas vai estar em adultério. Ok? Agora, esse jovem solteiro resolve sair dessa relação. Qual o documento que ele tem em mãos? Ele não casou com ela. Ele está com qual documento? Certidão de nascimento. Ele pode casar? Ele pode. Por quê? Porque ele não foi casado. Ele não tem papel de divórcio. Tá vendo como você aprende rápido? Você aprende rápido. Agora, se ele tivesse casado com ela e agora ele resolve separar dela, qual o documento que iria para a mão dele? De divórcio. Ele poderia casar de novo? Ele não poderia casar de novo. Por quê? Porque ele estava em divórcio, não pode casar. A Bíblia diz que... divórcio. Pronto, porque ele está em divórcio. Pronto. Isso. Agora, ele pode peitar Deus e dizer, não, eu vou casar. Porque a Bíblia diz que o Senhor apenas alerta, não casa, mas se quiser casar, casa. Só que vai estar em adultério.
Entendeu, né, Varão? Entendi, pastor. Ah, que bom. Mas realmente, pastor, é poucos que têm esse entendimento, viu? Muita gente vai perder a salvação por causa disso, viu? Se não receber essa revelação. E deixa eu perguntar, o pastor Francisco falou a respeito do casamento homossexual na live, sobre, Não lembro, Varão. Não lembro. porque Falar. nem esse pode casar no caso, porque tem o papel de Nem divórcio. esse pode casar. Tem gente que diz que pode. Não, ele casou, né? Casou com o homem, agora ele tem que separar e casar com a mulher. Não, ele está divorciado, como é que pode casar? Realmente, de Está fato, divorciado. Mas, pastor, mas eu era homossexual. Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Ele não leva em conta a sua ignorância, é a prática. Você deixa de praticar o ato que ele não vai levar em conta. Agora, o documento, o estado civil que você está é de casado. né? Você vai divorciar, então, divórcio. Você está divorciado. De fato. Então, Varão, aguarda, aguarda. Mas eu casei errado. Sim, mas você casou. É. Você casou errado, mas você casou. E a minha palavra é essa: para quem se divorcia, não pode casar. Tem que ficar sem casar ou reconcilie. No seu caso, você nem pode reconciliar. Nem É. casar, E nem nem reconciliar. reconciliar. Isso é difícil. Hein, pastor? Pastor Francisco? Então, deixa eu só concluir. Sim. Então, Varão, por que eu falo assim? Eu prefiro ensinar assim, Ah, porque sim. a luz da palavra, o que eu tenho é isso. Quando alguém disser assim, não, mas ele casou, foi com um homem, ele tem que casar agora com uma mulher. Aí ele vai dizer isso sem base bíblica. Ele já vai falar isso sem uma base. Eu vou dizer onde é que está, Varão, esse texto, assim, dessa forma. Sim. Não tem. Agora, o que eu estou falando tem. O que eu estou falando diz o seguinte: quem casou, só diz isso, casou, então não pode casar de novo. Teve o seu marido, é o seu cônjuge. Pode ser, o seu cônjuge pode ser um gato. O senhor está dizendo, se casou e deixou o seu cônjuge ali, você não pode casar de novo. Você casou, se separou, fique sem casar. Eu vou por esses textos. Eu vou por aqui. Eu prefiro ir assim. Agora, Deus pode fazer algo novo? Pode. O cara casou, foi com um homem, e ele voltou, ele agora, Deus libertou, ele fez dele um homem que gosta de mulher, ele agora gosta de mulher, mas só que ele foi casado, ele está divorciado. Deus vai fazer sua obra. Deus vai fazer sua obra. Pode ser até que Deus mate o outro, para ele ficar livre e ele então constituir um casamento com uma mulher. Mas eu prefiro pregar assim, do que eu ensinar coisa que eu não tenho embasamento bíblico e ficar apenas por analogia. Eu acho que pode, eu acho que é melhor, eu acho que é. Tá. Não, eu não sou esse tipo de pregador. E eu vi o pastor dizer lá que eu tive uma experiência com Deus, que o homem que casa com a divorciada, se ele se separar, ele pode casar de novo. Eu não tive isso até porque a palavra me dá um embasamento contrário. A palavra me dá um entendimento contrário. Já pensou? Se todo homem que é solteiro casar com divorciado, ele pode casar de novo. Já pensou como é que é isso? Aí eu tô solteiro, né? Sou solteiro. Aí eu procuro uma mulher bonita, divorciada, né? Aí tá. Caso com ela. Aí vivo com ela ali, depois digo, não, tem que separar porque você é divorciada. Mas eu sou solteiro, eu tô livre. Solteiro aonde? Cadê teu documento? Me mostra documento de solteiro. Onde é que você tem documento de solteiro? Cadê ele? Documento que você tem de divorciado. Mas ele entende que pode casar de novo. Aí ele arruma outra. De preferência, quem já foi casada, né? Aí ele casa de novo. Aí depois, mas eu vou deixar você porque eu sou solteiro. Na mente dele, ele está dizendo que é solteiro. Na mente dele. Mas o documento que ele está juntando em mãos é só de divórcio. Aí, tá. Aí vive com aquela segunda e separa de novo, porque eu posso casar. Sou solteiro. Aí casa com a terceira. Aí casa com a quarta. E vai com a quinta. Ele só pega a mulher
divorciada que é para dar direito a ele. Direito de quê? Ele deixou de ser solteiro desde o primeiro casamento. Tá entendendo isso, mano? É mais profundo ainda isso. Realmente. É mais profundo ainda. Já pensou se um pastor prega isso no púlpito? Não, mano, você pode. Você casou com a divorciada, né? Então você pode. Você pode separar e casar com outra. Aí os caras ficam nisso. É. Casando e recasando. Na mente dele, ele nunca é casado. Ora, mas o César já deu o documento de casamento para ele. Não, nunca sou casado, não. Sou casado, não. Depois que ele separou da primeira, o César já deu o divórcio para ele. Os documentos de solteiro dele, nunca mais ele pega. Olha aqui, varão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só recebe 4 tipos de documento civil. 1 é o de solteiro, certidão de nascimento. Isso. 2 é o de casado, certidão de casamento. 3 é o de divórcio, certidão de divórcio. 4, de óbito, certidão de óbito. Ponto. Você não recebe. Esquece certidão de solteiro, esquece. É. Verdade. Acabou, né, Varão? É. Mas fala, pastora Lulu, Pastor. eu já tinha entendido tudo isso. Fala pra mim. É, mas muitos não querem entender isso não, viu, pastor? Muitos não querem Não, aceitar. a questão não é eles quererem entender, não. Eles querendo entender ou não, isso aí não importa, Varão. É isso que será. Eles podem não crer, podem não aceitar, podem resistir, é direito deles. Mas para o reino do Senhor é isso aí, acabou. Realmente. Deus não vai mudar, né? Por causa do homem. Não. Varão, tá tudo gravadinho, manda pra mim, tá? Tá bom. Fala pra ele que é áudios, mas ele bota lá uma imagem, né? Isso. É áudios, viu, pastor? Não, tá bom, vou botar no ar. Mas eu quero entender o seguinte: com as suas palavras, diga para mim agora, que é para eu poder estar convicto que você entendeu. Diga as suas palavras, diga o que foi que aconteceu agora. Então, realmente, a minha mente pensava diferente, por causa, realmente, do solteiro. A questão é que a pessoa que era solteiro, que casava com a divorciada, eu achava que o casamento era anulado, invalidado, porque ela era casada antes, ela poderia voltar para o primeiro marido dela e ficava tudo certo. Mas o problema é que o jovem solteiro deixa de ser solteiro e passa a ser casado. E ela também passa a ter o segundo casamento, que não pode mais voltar para o primeiro. E aí, Isso. realmente, aí eles têm que ficar sozinhos. Isso, as pessoas entendiam que esse segundo casamento Deus não reconhece. O problema é esse. O problema é que as pessoas pensam. Como é que Deus não reconhece? Por que Deus chama ela de adúltera? Porque ela casou. Foi. Então Deus reconhece. É. Deus pode não se agradar do casamento, mas Deus considera o casamento que César fez, o segundo. E é a partir daí que Deus chama ela de adúltera. Só chama ela de adúltera porque ela casou de novo. Realmente. Entendeu, Varão? Então agora a sua dúvida. Acabou, Varão? Confessa aí diante de tudo. Pastor, realmente, minha dúvida acabou. Agora, realmente, eu vou ensinar assim também. Porque eu aprendi, realmente a minha mente pensava diferente, mas eu fui convencido. Porque eu também queria muito saber o fim disso, porque surgiu uma dúvida na minha mente, né? Porque eu já estava com dúvida. Quando o pastor Júlio, o pastor Francisco foram debater isso, aí criou mais dúvida. Aí eu falei, não, então eu vou. Por isso que eu tirei a live do ar. Por isso que eu tirei a live do ar. Porque para mim não é vantagem eu colocar uma live com questões tão complexas e não receber nenhuma edificação e continuar a confusão. Foi. Aí minha esposa aqui falou, não, eu vou ficar com o pastor Francisco, porque ela já acreditava assim, né? No dia que a gente perguntou, que o pastor respondeu, minha esposa já foi convencida na hora. Eu não, né? Mas agora estou convencido diante de Deus. Acredito. E agradeço ao pastor por tirar o seu tempo para poder esclarecer aqui para a gente esse assunto delicado.